que nós vamos começar a conversar a respeito disso hoje. E está aqui, ó, é o nosso tema de hoje, mais que vencedores. Existem alguns princípios que nós precisamos entender para que eu e você realmente sejamos mais que vencedores. Sabe, esses princípios, eles terão que ser filtrados. Porque o mundo aí fora vai começar a te dar um monte de oportunidades. Vai começar a te dar um monte de recursos. Sabe, os recursos do mundo não são os mesmos recursos do céu. Amém? Os recursos do céu são provisão de Deus. Provisão do Espírito Santo, provisão da palavra de Deus, quando a gente vai aprendendo e vai entrando e vai tomando forma da nossa vida. Então é importante que a gente entenda sobre isso. Amém, irmãos? E eu também não quero me alongar muito. Eu vou ler aqui com os irmãos o texto que é onde está baseado, né, esse versículo. Porque esse tema foi baseado num versículo, né? Mais que vencedores. E nós vamos dar uma lida aqui no texto para que a gente possa compreender a base do texto. Porque o texto, até chegar a essa conclusão aqui, existem algumas coisas que aconteceram antes. E nós vamos começar a ler esses versículos agora. Você está comigo? Amém. Então vamos lá, hein? Mais que vencedores. Ih, olha aí. Tá em negrito ali, né? Fui eu que coloquei. Dei mole, hein? Versículo 28 de Romanos 8. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas está escrito o seguinte, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para os que o amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Maravilha. Então, esse versículo aqui vai dizer que todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente das circunstâncias, independente se eu estou passando por um momento ruim, independente se eu estou passando por alguma situação que às vezes me deixa até embaraçado, uma situação difícil que eu não gostaria de passar, eu tenho que entender que aquilo ali faz parte do processo de aprendizagem. Alguma coisa eu vou ter que tirar de bom nisso. Você já teve alguma experiência ruim que por um acaso depois ela serviu para te ajudar em alguma coisa? Sabe, já aconteceram algumas coisas comigo que... Obrigado, irmão, Deus te abençoe. Tem alguns outros aí na frente também. Vou te dar um exemplo prático aqui do que já aconteceu comigo. Aconteceu de repente eu estar andando com um carro. Sempre tive carro assim antigo, né? Eu tinha uma Marajó, tinha um Monza e tal. Cara, quando eu andava com aqueles carros lá atrás, meu Deus, quantas vezes eu já fiquei no meio da rua, tive que empurrar o carro porque deu algum problema. Meu amigo Valdemar tá ali, já consertou esses carros para mim algumas vezes. Então, passei por problemas lá atrás com o carro. E aí, através dos problemas, eu comecei a me aperfeiçoar. Porque quando acontecia o mesmo problema, eu já sabia o que fazer quando o problema aparecesse de novo. Você está entendendo? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o problema que de repente você está passando hoje, vai servir, pode até não servir para você, mas vai servir para você ajudar alguém que vai passar na tua vida. Tu sabia disso? Então, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha aí, ó. O mundo não entende isso porque o mundo não tem a Deus, não teme a Deus, né? Então, para nós que tememos a Deus, nós que um dia aceitamos ao Senhor Jesus, agora a nossa vida mudou. Então Deus tem um propósito para mim. Na verdade Deus tem um propósito para todos, mas nem todo mundo aceitou o propósito de Deus, mas eu e você aceitamos, aleluia. Então estamos aqui cumprindo um propósito. Então os problemas que nós vamos passar, as dificuldades que nós vamos passar, está baseado nisso, sabendo que tudo aquilo que nós vamos passar vai cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, amém? Se nós amamos a Deus, então todo o problema vai vir para cooperar com o nosso bem. Aleluia. Então, irmãos, eu vou ler aqui só versículos. Então, vou fazer aqui uma dissertação dos versículos, tá? Para que a gente possa compreender algumas coisas.
para que a gente chegue no objetivo final, que é o tema. Então, o versículo 29 vai dizer o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi quem inaugurou o céu para nós, irmãos. O Filho de Deus amado. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão? Ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Exatamente. Então olha aí que coisa interessante. Então ele era o Filho amado, primogênito dos mortos. Foi o primeiro que morreu para que nós, graças a Jesus Cristo, pudéssemos ter acesso ao Pai. E agora, por ele ser o primogênito, por ele ser o primeiro, agora nós somos irmãos, aleluia, porque temos a Deus também como Pai. Então, irmãos, isso é muito importante. Versículo 30: e aos que predestinou. E aqui é interessante porque muita gente aí fora tem alguns conceitos a respeito da predestinação. Porque se fulano de tal já é predestinado para ir para o céu, então, eu não preciso, já que eu não vou para o céu mesmo, então eu vou ficar aqui na minha. Muitas pessoas pensam isso. Ou então outras pessoas pensam assim: não, eu sou predestinado, uma vez salvo para sempre e tal. Será que é isso mesmo? Na verdade, a morte de Jesus foi por todo mundo. Foi para salvar o mundo que Jesus morreu. Então, na verdade, ele quis predestinar a todos, mas nem todos aceitaram. Nem todos aceitam. Sabe, olha lá, também chamou. Sabe, então você e eu reconhecemos o chamado, mas muitos não quiseram ouvir, muitos não ouvem. Mas aos que chamou e aceitaram esse chamado, ele também justificou. Ou seja, nós estávamos na vida de pecado e agora nós fomos justificados através da morte de Jesus. E aos que justificou, também glorificou. Olha aí que maravilha. E aí, o que diremos, pois, diante destas coisas? Diante de todas as coisas que nós já lemos nos versículos anteriores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, uma vez que Jesus veio, morreu por todo mundo, mas nem todo mundo o aceitou, nem todo mundo o reconheceu como Pai, mas os que aceitou, os que o aceitaram, melhor dizendo, os que o aceitaram, ele predestinou para a vida, ele chamou para a vida. Agora, irmãos, nós estamos em uma outra situação, porque se o mundo não o reconhece, nós o reconhecemos, então nós temos a Deus como Pai. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não tem ninguém que possa ir contra Deus, até porque ele é todo poderoso. Nós lemos aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, versículo 32 vai dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Então, olha só, você agora não precisa fazer como antes era feito. No Antigo Testamento era necessário sacrificar um animal, para que aquele animal levasse a culpa de pecado que era minha e sua, e que aquele animal levasse aquele pecado, e aí as pessoas seriam salvas. Só que Jesus, ele fez um sacrifício único. Jesus, ele morreu na cruz por todo mundo, como eu já falei aqui anteriormente. Então agora a gente não precisa mais colocar a nossa culpa nos animais e sacrificar os animais, porque o salário do pecado é a morte. Então nós éramos dignos de morte, mas graças a ele, graças ao Senhor Jesus, e esse versículo aqui vai nos dizer
Graças a Ele, nós não vamos mais para esse lugar de morte. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Ou seja, o Pai tem coisas boas para te dar, cara. Ele tem coisas para te dar, mas basta que a gente continue andando em obediência a Ele. Aleluia. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Não tem como, irmãos, fazerem acusação contra os escolhidos de Deus. Sabe por quê? Em dado momento haverá um tribunal. Em dado momento, você e eu estaremos diante do tribunal de Deus. E ali vai ter um promotor de acusação, ali vai ter os advogados, né? O advogado, melhor dizendo, que é o próprio Senhor Jesus. Então ali o promotor de acusação, ele vai estar falando, o Ronald fez isso, fez aquilo outro, uma lista gigantesca, né? Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém não, amém, irmãos? É bom quando a gente fala da gente nesse sentido. Mas aí o Ronald está lá, a lista que, meu Deus, se for a lista vai descer o morro aqui, só Jesus. Mas graças a Deus que nós temos um advogado. Quando o promotor de acusação vier falar o teu nome lá, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, de repente o advogado vai falar, olha só, eu sei que ele fez isso aí tudo, mas eu morri, eu paguei a pena no lugar dele, aleluia, oh Jesus. E aí, como que o inferno vai te acusar? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica, o próprio Jesus vai te justificar naquele dia. É Ele quem vai te justificar. Versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então entende que o advogado, ele não só vai te defender, mas ele está ali, torcendo por você, intercedendo por você. Embora no meio da caminhada pareça difícil, sabe? Às vezes a gente quer largar tudo. Tem dias que a gente anda com balde, né? Como diria o pastor Luiz Cláudio, andar com balde, né? O crente está sempre com balde embaixo do braço, que a qualquer momento ele joga o balde pro alto e puf, quer chutar o balde. É só comigo que acontece isso, não? Ah, tá, pensei que era só comigo também. Porque, irmãos, no meio das dificuldades, primeira coisa que a gente quer é desistir das coisas. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente desiste de um propósito de Deus para a nossa vida, as coisas começam a descer ladeira abaixo. E aí, Deus está o tempo todo, Jesus está ali o tempo todo, ali através do Espírito Santo que está aí dentro de você. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Não para agora não, tem coisas maiores para você. Você vai sendo suprido durante a caminhada, aleluia. Se eu fizer uma viagem de carro daqui para o Nordeste, o tanque de combustível que eu enchi aqui, vou conseguir chegar no Nordeste? Não vou, né? Daqui até o Nordeste, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir abastecendo. Irmão, esteja na caminhada, que no meio da caminhada o Espírito Santo vai suprir as tuas necessidades, aleluia. Aleluia. Então o próprio Senhor Jesus intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo? Você já parou para pensar a respeito disso? Será que são as circunstâncias que vão nos separar do amor de Cristo? Aqui a própria palavra vai nos dizer várias opções. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Agora digo eu, ou a escassez, ou os problemas do dia a dia, ou alguém que me irritou,
Ou de repente o pastor que falou alguma coisa que não te agradou. Ou você que de repente era de alguma outra igreja e lá aconteceu alguma coisa e você não volta mais para cá por causa de fulano de tal. Ou até mesmo você que está aqui sentado, que se zangou com alguém porque alguém falou alguma coisa com você. Será que isso é motivo para te separar do amor de Cristo? Você que está dentro de casa aí, nos assistindo na live, será que hoje você não está sentado nessas cadeiras aqui porque você se decepcionou com alguém? Será que são pessoas que vão te tirar do amor de Cristo? Vão te separar do amor de Cristo? Pense bem sobre isso. Pense bem sobre isso, porque embora nós estejamos aqui no mundo, tenhamos decepções, tenhamos aflições, tenhamos tribulações, mas cara, Jesus não tem nada com isso. O que Jesus podia fazer por mim e por você, Ele já fez. Ele já morreu no teu lugar. Ele já te trouxe a salvação. Ele já te tirou no lugar de morte. Agora você tem a plena salvação. Basta que você continue no caminho. Aleluia. Porque no caminho você vai ser plenamente suprido. Glória a Deus. E aí a gente chega aqui no versículo 36, que vai nos dizer: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então não sei se você sabia disso, irmão, mas olha, todo dia que você acorda é um milagre que está nascendo. É um milagre que está acordando, porque Deus está ali te sustentando. Sabe, você voltar do trabalho, chegar em casa, principalmente no Rio de Janeiro, né, irmãos? Só Jesus. Morar no Rio de Janeiro é como se fosse um sobrevivente apocalíptico, né? Porque, cara, você liga a televisão, é só problema, é só tragédia. Irmão, não dá para você ficar vendo televisão não, senão você fica até com medo. Poxa, na minha rua eu nem sabia que aconteceu isso. Olha lá, está no noticiário. Irmãos, meu conselho para você: não liga a televisão nos noticiários, porque só vão te trazer notícias ruins, só vão te colocar para baixo. E não é isso que a Bíblia fala de mim e de você. Aleluia. Deus está o tempo todo querendo nos animar para que a gente continue na nossa jornada. Então, se você está olhando para um lado, para a televisão, e a televisão está dizendo que morreu tantos, aí você muda de canal, o outro noticiário fala que morreu tantos. Cara, mas o que a Bíblia fala de mim? A Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aleluia. Então, irmão, fique com o que a palavra diz. Então, nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos reputados como ovelha que vão para o matadouro. Mas aí entra o versículo 37. E é onde entra o nosso tema. E eu já queria chamar o ministério de louvor. E entra o versículo 27. Mas em versículo 37, obrigado. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, esse título dessa série, Mais que Vencedores, como nós lemos aqui, não fala nada a respeito de dinheiro. Não. Não é o coaching que vai falar, não, porque você já venceu e tal, porque você é capaz. Na verdade, nós não somos capazes de nada, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu Deus, o que seríamos de nós? Então, quando a gente entende que nós somos mais do que vencedores, porque nós encontramos Jesus, nós aceitamos ao Senhor Jesus, aceitamos o chamado, aí nós entendemos, cara, Ele venceu, e junto com Ele eu também vou vencer. Aleluia. E esse último slide, tá aí não a frase final, para que você possa gravar isso. Vencedor é aquele que não desiste, independente das circunstâncias. Eu vejo, né, todo ano, final de ano, tem aquela maratona lá
da São Silvestre. É final de ano ou início de ano, né? Não sei se é dia 1º de ano, dia 31, né? De dezembro, 1º de janeiro. Mas você vê que ali vão várias pessoas fazer aquela maratona. Algumas pessoas vão fantasiadas, algumas pessoas vão para competir. Sabe, mas uma coisa é certa, que depois que o primeiro colocado chegou, vão chegando outras pessoas e vão passando horas, às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas depois que o primeiro colocado chegou, ainda estão chegando pessoas. Mas sabe por que aquelas pessoas que estão chegando por último estão chegando? Porque elas não desistiram. Então, irmão, quero te dizer uma coisa: se você por um acaso está com o balde aí debaixo do braço para chutar o balde, esquece o balde em casa. Vou te dar uma dica melhor, hein? Perde o balde por aí pelo meio do caminho. Não acha o balde, para você não cair no risco de chutar o balde no meio da rua. Sabe, Deus conta com você. Deus conta comigo e com você nessa caminhada, porque nós seremos bênçãos para outras pessoas. Amém? Então, independente das circunstâncias, não pare, continue, persista, prossiga, porque você em Cristo é mais do que vencedor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.